dia a todos. Tudo bom, pessoal? Estamos de volta para mais uma live hoje dos casos de família. Hoje é a nossa live de número 3, onde a gente vai trazer mais 6 respostas para vocês que deixaram comentários lá nas nossas redes sociais e tentaram vir tirar dúvidas comigo ou com o meu pessoal aqui, certo? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, além de entregar esse conteúdo de qualidade para mais gente todos os dias, certo? Seja bem-vindo você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no TikTok, né? Espero que hoje a gente tenha alguns minutinhos aí para conversar sobre o direito de família e a gente vai entregar para vocês alguma coisa a mais de conteúdo interessante e produtivo, tá? Vamos lá. Vocês se casaram e foram felizes para sempre. É assim que funciona? Na grande maioria das vezes é, mas também pode ser que na grande maioria das vezes isso não aconteça. Então, o que vocês precisam saber? O que eu tenho que contar para vocês agora de como funciona o quando não ocorre o felizes para sempre? Falando de novo, eu sou o Marcos Ávila e eu vou te falar hoje sobre processo de divórcio. E vou te trazer hoje as 6 dúvidas que chegaram para a gente de ontem para hoje, com respostas claras e objetivas. Pessoal, quando o assunto é colocar fim no casamento civil, ou na união estável, que seja, surgem várias dúvidas, né? Tais como quem pode pedir o divórcio, quanto tempo preciso estar casado para me divorciar, é preciso ter concordância de todas as partes para o divórcio, qual a diferença entre o divórcio consensual e litigioso, como é que funciona essa partilha de bens, quem pede o divórcio perde alguma coisa, algum direito no processo. É importante salientar para vocês que, na grande maioria das vezes, não existe essa perda de direitos, tá? Vamos explicar isso com calma agora. Quem pode requerer o divórcio, pessoal? Essa pergunta número 1 e uma das perguntas que mais foi feita ontem pra gente, tá? Quem pode vir a requerer o divórcio? Tem que ser alguém especial? Tem que ser uma pessoa de fora? Ou uma pessoa de fora do casal, por exemplo, pode vir a pedir o divórcio? Não, pessoal, tá? O divórcio ele tem que ser pedido pelo casal ou por uma das partes, né, envolvidas, tá? Ou então o divórcio é pedido de comum acordo, ou o divórcio é pedido de forma não consensual, tá? Muita gente se separa porque diz que a esposa ou o marido não aceitam o divórcio, tá? Não aceitam o divórcio. Agora o que eu vou te contar é que a concordância do outro cônjuge no pedido de divórcio ela é irrelevante. Ninguém é obrigado a permanecer casado, pessoal. Casamento é uma disposição de vontades, né? Se um quer se divorciar, isso já é suficiente para que seja decretado o divórcio. E é óbvio que eu estou te falando aqui do casamento civil, né, gente? Não estou falando de casamento religioso, né? Então, como eu venho batendo muito na tecla e eu comento muito com os meus alunos e com os meus clientes, divórcio nada mais é do que uma rescisão de contrato. Existia um contrato de casamento e agora não tem mais, certo? A gente vai negociar os termos dessa rescisão de contrato lá na frente. Entendido? Então, quem pode requerer o divórcio, pessoal? Só as partes envolvidas, em conjunto ou em separado, certo? E a parte pode se negar a dar o divórcio, a outra parte, ela até pode se negar, mas o juiz ele vai decretar o divórcio de qualquer forma, certo? Porque a gente não tem obrigatoriedade de manter um contrato com quem a gente não quer, certo? Vamos para a pergunta de número 2. Se o marido ou a mulher não quer sair de casa, como é que fica a situação? O que se faz nesses casos? Bom, a primeira coisa é você procurar um bom escritório de advocacia e ele vai te orientar, tá? Via de regra, se entra com um pedido de separação de corpos, uma medida cautelar de separação de corpos, de afastamento do lar do cônjuge, né? E o juiz vai mandar o cônjuge, que geralmente é o marido, sair de casa e isso soluciona a grande maioria dos problemas quanto a saída da casa, certo? Ah, mas o lar foi abandonado, então ele vai perder os direitos ou ela vai perder os direitos? Não, pessoal. Direito patrimonial não está relacionado com o abandono em si do imóvel ou abandono do lar em si, tá? Fica bem claro isso para todo mundo.
Pergunta de número 3. Quem entra com ação do divórcio perde algum direito? É ruim ser a pessoa que inicia um processo de divórcio? São duas perguntas em uma só, mas que elas são relativamente sobre o mesmo tema e que vão trazer a mesma resposta. Pessoal, não. A partilha é irrelevante. Saber quem iniciou o processo de divórcio, tanto faz. Tá? Quem está entrando com o processo de divórcio não vai ter problema na hora da divisão dos bens. Certo? Claro que quem entra com o processo tem um diferencial, que ele expôs a situação para o judiciário da primeira forma, né? O judiciário enxergou primeiro o problema dessa pessoa e o juiz do processo vai decidir liminarmente de acordo com essa primeira situação, certo? E depois, claro, depois vai ter as decisões definitivas que vão acabar contornando os fatos que são necessários. Certo? Então, não faz nenhum sentido, né, você deixar de entrar com o divórcio ou esperar a outra parte entrar com o pedido de divórcio. O que precisa ser feito é que o divórcio ele tem que ser realizado, se vocês não estão mais convivendo como marido e mulher, justamente para dar fim, né, às relações obrigacionais que existem. Porque, como eu falei lá no início, divórcio é contrato. E o contrato gera direitos e deveres. E um dos deveres é a responsabilidade civil, né, e pecuniária sobre, por exemplo, as dívidas dos cônjuges. Enquanto vocês ainda estão casados, as dívidas ainda são comuns, na grande maioria das vezes. Principalmente se vocês estão morando na mesma residência. Certo? Pergunta número 4. Qual a diferença prática entre o divórcio consensual e o divórcio litigioso? Bom, pessoal, isso a gente já vinha falando, acho que a gente já falou ontem e nessa semana, nas outras lives. A grande diferença entre um e outro é o acordo entre as partes. Um divórcio consensual, as partes elas vão estar de acordo com os termos do divórcio, né? Independente de ter filhos, né? As partes elas acordaram pensão, elas acordaram partilha, elas acordaram guarda de filhos, elas acordaram alimentos entre os filhos, para os filhos, né? Acordaram quem vai ficar com a guarda, a forma como essa guarda vai se dar, quais as obrigações dele com os filhos, com os pets, com o supermercado, com os veículos, com os bens. Tá? Isso é o divórcio consensual. Tá? Enquanto o divórcio litigioso é quando eu não tenho um consenso entre um ponto desses. Onde eu não tiver consenso num ponto desses, eu não tenho mais divórcio consensual. Tá? É óbvio que o divórcio consensual tramita muito mais rápido. Tá? Se não tiver filhos, dá para fazer extrajudicial. Né? Mas o que a gente precisa? A gente precisa da concordância entre as partes, entre o casal. Tá? Essas divergências, elas não vão levar muitas vezes a um término muito bom. Né? Por quê? Porque vocês vão estar colocando para um terceiro, né, na relação de vocês, no caso o juiz, a decisão da vida de vocês, a decisão do patrimônio que vocês possuem. Então, pessoal, pensem muito bem. Muitas vezes é muito melhor tu ter um acordo ruim do que uma decisão que vai ser muito pior lá na frente. Tá? Essas divergências também, muitas vezes elas levam o processo a começar, por exemplo, como consensual, porque as partes elas acham, tudo bem, a gente tem aqui um desacordo assim, sobre, por exemplo, o valor de um bem ou sobre um valor dos alimentos, mas lá no meio do caminho, mas a gente vai ajustar aqui hoje e amanhã, se eu não gostar, eu vou entrar com a ação e vou revisar. Tá? Muito cuidado com isso, tá, gente? Por quê? Porque os acordos eles são feitos para serem cumpridos. E a partir do momento que eu deixo de cumprir o acordo, ou então que eu exijo forças além daquelas que podem ser dispensadas, muitas vezes eu vou judicializar e aí eu vou tornar esse divórcio amigável num divórcio litigioso. E aí sim, aí não tem prazo para terminar. Certo? Pergunta número 5. Durante todo o processo de divórcio, tá? Enquanto estiver no divórcio, eu já posso arranjar uma namorada ou arranjar um namorado novo? Bom, existe o dever de fidelidade, e esse dever de fidelidade que não está sendo cumprido,
interfere na partilha dos bens? A resposta é simples, pessoal. Tá? A partilha ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Então é irrelevante a existência de outro relacionamento para ocorrer a partilha, tá? Isso não tem nenhum tipo de impedimento ou de consequência legal lá no final da partilha. O que é coerente, né, pessoal? O que é relevante? O que é recomendável? Que vocês façam efetivamente a separação de corpos, né, pelo menos. Né? Por quê? Porque com a separação de corpos eu tenho um marco, a data temporal, né, o marco temporal, a data efetiva de quando acabou esse relacionamento entre vocês. Né? A partir do momento que eu tenho a separação de corpos, eu tenho a data do início do processo de separação de vocês, independente se foi ingressado em juízo ou não, certo? Porque o dever de fidelidade, o dever de coabitação, o dever de manutenção da família comum se acaba com a separação de corpos. Perfeito? Sexta e última pergunta de hoje, porque eu não posso passar dos 10 minutos, e já passamos, né? Como funciona a partilha de bens? O quanto é que fica para cada cônjuge? Bom, pessoal, a resposta é que a partilha ela depende muito mais do regime que vocês escolheram lá na época do casamento, tá? Do que no momento atual, tá? A resposta então é muito simples. A partilha ela vai se dar da forma como vocês escolheram o regime de casamento de vocês, tá? Vamos falar rapidinho sobre os regimes de casamento, mesmo não sendo o nosso tema. Mas vamos lá. Os regimes mais comuns são a comunhão universal, tá? E a separação de bens. Como é que funciona isso? Na comunhão universal, a regra é que todos os bens que pertenceram a qualquer um dos nubentes em qualquer época, até a data da separação, por isso é importante a gente ter a data efetiva da separação, vão se comunicar e vão ser partilhados. Certo? Basicamente isso. Da comunhão parcial, como é que funciona? Tudo aquilo que foi adquirido onerosamente após o casamento se partilha até a data efetiva da dissolução dessa união ou desse casamento. Tá? E a separação total é que não se compartilha nenhum tipo de bem particular ou comum dos nubentes. Tá? Então, quer dizer, cada um tem a sua parte do patrimônio. Por exemplo, se existe uma casa e 50% na matrícula está de um e 50% da matrícula está de outro, não tem divisão nenhuma porque ela já é dividida. Se tem um carro que está no nome de um, não tem divisão porque também ela já pertence exclusivamente àquele proprietário. Tá? É claro, né, pessoal, que eu posso fazer um acordo. Eu estou casado pelo regime da separação total, mas eu quero deixar a casa para a mulher. Bom, aí ela vai ter um acréscimo de patrimônio, vai se configurar como se fosse uma doação e você vai ter que pagar o imposto respectivo pelo aumento de patrimônio para ela. Tá? Via de regra, é assim que funciona. Posso fazer um pacto antinupcial? Posso. As regras do pacto antinupcial elas vão quebrar o regime da separação, tá? Ou o regime da comunhão, como vocês queiram chamar. Certo? E se eu tenho, por exemplo, um bem, e com quem fica o bem? O bem é comum e com quem fica esse bem? Bom, pessoal, aí a gente precisa trabalhar a questão de ou alguém compra a parte do outro, ou esse bem vai ser vendido e o valor vai ser dividido. Inclusive, essa venda pode se dar de forma judicial. Certo, pessoal? Gostaram da live de hoje? Estamos terminando com 15 minutos. Gostaram da live de hoje? Se gostaram, compartilhem com os amigos. Vão lá, façam suas perguntas. Amanhã a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre direito de família. E se você está passando por uma situação como essa que eu acabei de relatar e precisa de um auxílio jurídico, chama a gente aqui no direct, no privado, a gente vai te atender, eu ou alguém da minha equipe, vamos estar prontinho aqui para te atender e poder tirar essas tuas dúvidas. Certo, pessoal? Um bom dia e até amanhã nesse mesmo horário.